Boa noite, senhores vereadores, boa noite ao público presente. Obrigado pela presença na sessão ordinária do dia 2/6/2025. Convido a todos os presentes para se colocarem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional. Solicito ao senhor primeiro secretário que confirme o comparecimento dos vereadores presentes nos termos da assinatura constante no livro de presença. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes. Estando confirmada a presença de mais de um terço dos vereadores presentes, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do dia 2 de junho de 2025. Solicito que todos os vereadores fiquem de pé para ouvir o juramento de abertura da presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. O senhor primeiro secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 19/5/2025.
Senhor presidente, meus colegas, pediria que o senhor consultasse a casa sobre a seguinte ata. A ata está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. A ata está aprovada. O senhor primeiro secretário fará a leitura da matéria do expediente. Leitura do projeto de lei número 025/2025, que dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2025 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 25/2025, de 21 de maio de 2025. Dispõe sobre autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2025 e da outras providências. No levado presidente Rossali, prefeito do município de Neves Paulista, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Neves Paulista aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e de seguridade social do exercício de 2025, destinada à construção de complexo de integração social e esportiva no valor total de R$ 1.143.313,54, recebidos pelo Governo do Estado através do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, pelo termo de convênio número 194 de 2025, o valor de R$ 1.000, sendo R$ 143.313,54, contrapartida do município na forma e valores abaixo. Artigo 2º. Os recursos orçamentários para cobertura das despesas autorizadas pelo crédito adicional especial serão provenientes do produto do excesso de arrecadação. Artigo 3º. O Poder Executivo procederá à criação do crédito adicional através de decreto, observada a autorização desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Neves Paulista, 21 de maio de 2025, no Levão Donizete Rossali, prefeito municipal. Exposição de motivos, projeto de lei, criação de crédito adicional especial. Ilustre senhor presidente, nobres vereadores, através do presente ofício, o Poder Executivo Municipal envia a esta Igreja Casa o anexo projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2025. Trata-se especificamente da dotação destinada à construção de complexo de integração social e esportiva no valor total de R$ 1.143.313,54, recebidos pelo Governo do Estado através do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, pelo termo de convênio número 194 de 2025, o valor de R$ 1.143.313,54, contrapartida do município. O recurso não foi previsto na lei orçamentária inicialmente elaborada para 2025 por tratar-se de recursos recebidos durante a execução do exercício vigente. No entanto, por conta de tal repasse ter sido firmado no exercício vigente, se faz necessário a atualização dos saldos das dotações orçamentárias para processar as despesas conveniadas. Considerando a importância dos recursos conveniados tenham a destinação adequada às suas finalidades, conta a colaboração deste Poder Legislativo na anuência para que seja atingido o objetivo pretendido. Contando com a aprovação do projeto de lei, antecipa agradecimentos e requer protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Norival Donizete Rossali, prefeito municipal. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto número 26/2025, que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos de comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340/2006, Maria da Penha, no âmbito do município de Neves Paulista, de autoria do vereador Edenilson Alexandre Rosselli. Neves Paulista, 28 de maio de 2025.
Ilustríssimo Senhor Presidente, venho através do presente encaminhar em anexo a Vossa Excelência para ser submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Neves Paulista, projeto de lei 026/2025, que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, no âmbito do município de Neves Paulista, conforme as justificativas constantes daquele. Sem mais para o momento, subscrevo. Edenilson Alexandre Rosselli, vereador. Projeto de lei número 26/2025 dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, no âmbito do município de Neves Paulista. Edenilson Alexandre Rosselli, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que apresenta o projeto de lei para apreciação e votação, e posteriormente sancionado pelo prefeito municipal o seguinte: artigo 1º. Fica vedada a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta no município de Neves Paulista para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo único. A vedação inicia-se após a condenação com decisão transitada em julgado, cessando-se com comprovado cumprimento da pena. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 28 de maio de 2025. Edenilson Alexandre Rosselli, vereador. Justificativa. O presente projeto de lei visa proteger as mulheres da violência doméstica e familiar. A proibição vale para a administração pública, direta e indireta, em todos os poderes do município de Neves Paulista. Essa lei vedará a nomeação de qualquer cargo da administração pública, seja por contratação direta ou indireta, no Poder Executivo e Poder Legislativo, que é de responsabilidade da Câmara Municipal. A contratação da pessoa condenada na Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, não podendo ser feita até que a pena tenha sido completamente, integralmente. Esse projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal, visa dar efetividade aos discursos de proteção, igualdade e integridade das mulheres em nosso município. A Lei Maria da Penha visa garantir os direitos humanos das mulheres e protegê-las de todas as formas de violência. Cargos comissionados são cargos que a Constituição Federal denomina como sendo de livre nomeação e exoneração, consoante o disposto no artigo 37, inciso 2º. São cargos públicos a que o administrador tem o poder de nomear livremente, desde que preenchidos determinados preceitos legais. Nesse sentido, significa dizer que cada ente público poderá criar determinados cargos a serem ocupados por livre nomeação. A criação deve se dar por lei, a fim de atender ao princípio da legalidade, e a lei deverá prever os requisitos para o cargo e sua remuneração. Assim, apesar de serem cargos de livre nomeação, a nomeação deve atender a determinados pressupostos legais. Sendo assim, convido os nobres vereadores e vereadoras para que somem esforços pautados por princípios de ética, moralidade e impessoalidade para a aprovação do presente projeto de lei, garantindo o direito das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, tendo em vista coibir a violência no âmbito do nosso município de Neves Paulista. Edenilson Alexandre Rosselli, vereador. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de lei número 27/2025, que aprova o plano plurianual do município de Neves Paulista para o quadriênio 2026 a 2029 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem do Poder Executivo. Projeto de lei número 27/2025. Ilustre Senhor Presidente, nobres vereadores, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência e dos demais nobres edis, em cumprimento ao disposto nos artigos 165, parágrafo 1º e 35, parágrafo 2º, item 1 das disposições transitórias da Constituição Federal,
promulgada em 5 de outubro de 1988, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000, e discutido em audiência pública o Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029. Observa-se que este plano, marco inicial do processo de planejamento orçamentário deste município, servirá de base para a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, e tratando-se de documento inédito, formalizado dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estará sujeito a receber sugestões e aprimoramentos por parte desse Legislativo. Foram contempladas as metas do governo em conformidade com as orientações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive na previsão dos valores a serem aplicados durante o quadriênio. Esperamos que este projeto de lei permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo sobre orientações para a definição de objetivos e metas da administração municipal para o período de 2026 a 2029. Atenciosamente, requer protestos da mais elevada estima e distinta consideração. Neves Paulista, 30 de maio de 2025, Norivaldo Donizete Rossali, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às competentes comissões. Projeto de Lei número 28/2025, que estabelece as diretrizes a serem... Não, gente, desculpa. Projeto de Lei número 27 de 2025, de 30 de maio de 2025. Aprova o Plano Plurianual do município de Neves Paulista para o quadriênio de 2026 a 2029 e da outras providências. Norivaldo Donizete Rossali, prefeito do município de Neves Paulista, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, a saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Plurianual do município de Neves Paulista, com vigência para o período de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2029, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Artigo 2º. O Plano Plurianual, constituídos pelo anexo 1, 2, 3 e 4, constantes desta lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do orçamento anual. Artigo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas. Artigo 4º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. Parágrafo 1º. A lei orçamentária não se considerará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas se compatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 3º. Não se aplica este artigo às despesas de custeio dos órgãos governamentais. Artigo 5º. O orçamento anual deverá consignar a relação de programas baseados nesta lei, com a devida codificação e descrição, nos termos da Portaria 042, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão. Parágrafo único. Além dos programas relacionados nesta lei, o orçamento anual poderá criar outros que estejam diretamente relacionados à execução de atividades ou operações especiais. Artigo 6º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias considerará as despesas de valor irrelevante para efeito de verificação da estimativa do impacto orçamentário financeiro, descrito no artigo 16, inciso 1º, da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 7º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual consignarão a autorização para que o Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, inciso 1º,
realiza operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor. Inciso 2º, realize operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Inciso 3º, proceda, por decreto, a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Inciso 4º, faça a transposição, remanejamento ou transferência de recursos dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 5º, contingencie parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Artigo 8º. O plano plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indique os recursos necessários para tal. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Neves Paulista, 30 de maio de 2025. Norival Donizete Rossali, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do projeto de lei número 28/2025, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Neves Paulista para o exercício de 2026 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 28, de 30 de maio de 2025. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Neves Paulista para o exercício de 2026 e da outras providências. Norival Donizete Rossali, Prefeito Municipal de Neves Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Nos termos da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º, Lei nº 4.320 de 64 e Lei Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município de Neves Paulista para o exercício de 2026, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo único. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo, entidades da administração direta e indireta, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. Inciso 1º. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Inciso 2º. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Inciso 3º. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. Inciso 4º. Assistência à criança e ao adolescente. Inciso 5º. Melhoria da infraestrutura urbana. Capítulo 2. Metas e prioridades. Artigo 3º. As metas fim da administração pública municipal para o exercício de 2026 estão estabelecidas por programas constantes do Plano Plurianual relativo ao período 2026-2029 e especificadas nos seguintes anexos que integram esta lei. Descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa. Capítulo 3. Das metas fiscais, passivos, contingentes e outros riscos. Artigo 4º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2026 são aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais, integrante desta lei, desdobrados em: inciso 1º, tabela 1, metas anuais; inciso 2º, tabela 2,
avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Inciso 3º, tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Inciso 4º, tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Inciso 5º, tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Inciso 6, tabela 6, receitas e despesas previdenciárias. Inciso 7, tabela 7, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência do município. Inciso 8, tabela 8, estimativa e compensação da renúncia de receita. Inciso 9, tabela 9, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Inciso 10, tabela 10, demonstrativo dos riscos fiscais e providências. Anexo 1, fontes de financiamento dos programas governamentais. E anexo 2, a linha A, programas, metas e ações. Parágrafo único. As tabelas 1 e 3, de que trata o caput, são expressas em valores correntes e constantes. Caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico do país, seus valores poderão ser alterados conforme o decreto do Executivo. Artigo 5. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar. Capítulo 4. Das orientações para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2026. Artigo 6. Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2026, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual correspondente ao período de 2026-2029 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Artigo 7. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro pactuados em vigência. Artigo 8. Para fins do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, considera-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 50 mil, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de até R$ 100 mil, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Artigo 9. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, inciso 1º, a linha E, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa. Parágrafo 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos baseados em critérios de rateio de custos dos programas. Parágrafo 2º. A avaliação dos resultados far-se-á a partir da apuração dos custos e das informações físicas referentes às metas estabelecidas na EDO. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou um serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Artigo 10. Quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizadas em lei municipal e sejam termos de parceria nas modalidades convênio, fomento ou colaboração, ou ainda outros ajustes ou convênios na forma definida pela legislação vigente, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma e prazos para a prestação de contas. Artigo 11. As transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária,
ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando o disposto no artigo anterior. No artigo 12, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício de 2026, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização das despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. Integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso. Inciso 1. Transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal, inclusive ao regime próprio de previdência. Inciso 2. Transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal, inclusive ao regime próprio de previdência. Inciso 3. Eventual estoque de restos a pagar processado de exercícios anteriores. Inciso 4. Saldo financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. Parágrafo 3º. As transferências financeiras ao Poder Legislativo serão realizadas de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29, a linha A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 13. A lei orçamentária conterá uma reserva de contingência, equivalente a no máximo 5% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária destinada a: inciso 1º, cobertura de créditos adicionais; inciso 2º, atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 14. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar número 101, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias dos órgãos da administração indireta. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receita capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em momentos necessários à preservação dos resultados estabelecidos. Parágrafo 2º. Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Parágrafo 3º. Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração da arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 4º. Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento dos serviços da dívida e precatórias judiciais. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso de dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao disposto no artigo 31 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 15. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 16. Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas de governo, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários
disponíveis. Artigo 17. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, fica o Poder Executivo, no transcorrer da execução orçamentária, autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 10% do orçamento geral do município para o exercício de 2026. Artigo 18. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, a realizar na execução orçamentária anual, até o limite de 10% de despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro. Artigo 19. O projeto de lei orçamentária será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1º, o orçamento fiscal e, inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais da Seguridade Social discriminarão a despesa por unanimidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupos de despesa e modalidade de aplicação, nos termos da Portaria Interministerial número 163 de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Artigo 20. A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2026 e a remeterá ao Executivo até 30 dias antes do prazo previsto para a remessa do projeto de lei orçamentária àquele poder. Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determinado no caput deste artigo, sua proposta orçamentária consolidada, os estudos e estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 6. Das disposições relativas a despesas com pessoal. Artigo 21. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos no artigo 20, 22, parágrafo único e 71, todos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas no artigo 16 e 17 do referido diploma legal, ficando autorizado o aumento da despesa com pessoal para: inciso 1º, concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estruturas de carreiras, e, inciso 2º, admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos de que trata esse artigo somente poderão ocorrer se houver, inciso 1º, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º, lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput e, inciso 3º, observância da legislação vigente no caso do inciso 2º do caput. Parágrafo 2º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29, a linha A da Constituição Federal. Artigo 22. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Executivo.
Capítulo 7. Das disposições gerais e finais. Artigo 23. Todo projeto de lei enviado pelo Executivo, versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e um dos benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, deve ser instruído como demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento das obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município, que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social. Artigo 24. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre, inciso 1º, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. Inciso 2º, revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. Inciso 3º, revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. Inciso 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. E, inciso 5º, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Artigo 25. Se a lei orçamentária não for promulgada até o último dia do exercício de 2025, fica autorizada a realização das despesas até o limite mensal de 1/12 de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for sancionada. Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo. Artigo 26. Estará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 30 de abril de 2025, Norivaldo Donizete Rossali, Prefeito Municipal. Neves Paulista, 30 de abril de 2025. Senhor Presidente, pelo presente encaminhamos em anexo para a apresentação dessa polenda casa o projeto de lei anexo. Tal proposição se faz necessária diante da necessidade de constituir a integração da programação constante da Lei Orçamentária Anual de 2026. Com o processo de planejamento municipal, encaminhamos o presente projeto de lei, objetivando compatibilizar as peças integrantes do processo de planejamento municipal, conforme especifica. A revisão das diretrizes orçamentárias, LDO, é um momento oportuno para que se façam os devidos ajustes nos programas e ações executados pelos órgãos e entidades setoriais do governo e, em especial, nos programas prioritários. Ressalta-se, por fim, que a revisão das diretrizes orçamentárias deve ser vista pelos gestores públicos como uma importante oportunidade para o aperfeiçoamento dos planos orçamentários e fortalecimento do modelo de gestão planejada adotado pelo município de Neves Paulista, abrindo as oportunidades para a promoção das correções e ajustes necessários. As alterações propostas nas diretrizes orçamentárias, LDO, visam adequar as estimativas de receitas e despesas para o referido quadriênio, mais especificamente para o exercício de 2026. Na certeza de que esta Igreja Casa não negará seu beneplácito ao presente projeto, invoco para sua tramitação o prazo previsto pela LOM, Lei Orçamentária Municipal. Sem mais argumento, renovamos ao senhor presidente, bem como aos nobres pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Norivaldo Donizete Rossali, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às competentes comissões. Leitura do parecer do projeto de lei número 24/2025.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 024/2025, parecer. Trata-se do projeto de lei 024/2025, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Contratação de Mulheres em situação de vulnerabilidade no município de Neves Paulista, de autoria do vereador Michael Resch de Oliveira. A princípio, cabe salientar que foi respeitado o requisito competência para a elaboração do projeto ora sob análise, haja vista nos termos do inciso 1º do artigo 8º e, ainda por força do artigo 55, ambos da lei orgânica do município, bem como nos termos do artigo 228 do regimento interno desta edilidade. Conforme se depreende do texto da proposição, institui o Programa Municipal de Incentivo à Contratação de Mulheres em situação de vulnerabilidade no município de Neves Paulista. A presente comissão certamente não vislumbra oposição quanto aos aspectos constitucionais e infraconstitucionais e nem vícios que possam impedir sua tramitação. O projeto de lei apresenta-se correto a seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 2 de junho de 2025. O parecer está em discussão e votação. O parecer está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 024/2025, parecer. Trata-se do projeto de lei 024/2025, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Contratação de Mulheres em situação de vulnerabilidade no município de Neves Paulista, de autoria do vereador Michael Resch de Oliveira. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, a quem compete examinar e emitir parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários da presente proposição, nos termos do regimento interno desta edilidade, entendem que o presente projeto respeitou o requisito competência. Conforme se depreende do texto da proposição, o presente projeto institui o Programa Municipal de Incentivo à Contratação de Mulheres em situação de vulnerabilidade no município de Neves Paulista, deixando de forma cristalina toda a responsabilidade fiscal orçamentária, bem como os impactos orçamentários, respeitando e seguindo a lei de responsabilidade fiscal. Sendo assim, o projeto de lei apresenta-se correto a seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final. Pela aprovação, Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 2 de junho de 2025. Os pareceres estão em discussão e votação. Os pareceres estão em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. Os pareceres estão aprovados. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do requerimento número 31/2025, apresentado pela totalidade dos vereadores. Câmara Municipal de Neves Paulista, requerimento 031/2025, autoria Antônio Branco Bezerra, Edenilson Alexandre Rosé, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Fermiano da Silva, Lucas Vieira, Luiz Antônio Pelacani, Márcio José Baia, Michael Resch de Oliveira e Cirlei Maria da Costa. Requerimento: Antônio Bento Bezerra, Edenilson Alexandre Rosé, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Fermiano da Silva, Lucas Vieira, Luiz Antônio Pelacani, Márcio José Baia, Michael Resch de Oliveira e Cirlei Maria da Costa, vereadores da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinados nos termos regimentais, requerem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando-lhe o seguinte pedido de informação. Vimos, por meio deste requerimento, solicitar esclarecimentos sobre uma situação relativa ao transporte da saúde em Neves Paulista. Segundo relatos de alguns munícipes, trabalhadores estão utilizando o transporte da saúde para se deslocar diariamente, enquanto outros trabalhadores tiveram o transporte subsidiado, retirado e agora pagam para viajar. Os munícipes queixam-se de que essa situação é injusta e pedem que seja garantida a isonomia no tratamento dos usuários do transporte. Diante disso, gostaríamos de saber:
É verdade que o transporte da saúde está sendo utilizado por trabalhadores que não são profissionais da saúde? Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de maio de 2025. O requerimento está em discussão. Os vereadores podem usar a palavra. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O requerimento está aprovado. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do requerimento número 32/2025, apresentado pelo vereador Maicon Resch de Oliveira. Câmara Municipal de Neves Paulista, requerimento 032 de 2025, autoria Maicon Resch de Oliveira. Requerimento: Maicon Resch de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado dos termos regimentais, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando-lhe o seguinte pedido de informação. O saneamento básico é um conceito que está relacionado com o controle e distribuição dos recursos básicos, abastecimento, tratamento e distribuição de água, esgoto sanitário, coleta e destino adequado do lixo, limpeza pública, tendo em conta o bem-estar físico, mental ou social da população. No distrito da Barra Dourada, assim como nos distritos do Pirajá e da Luz, infelizmente esse ciclo não está completo, pois não possuem redes de esgoto e, consequentemente, não existe o tratamento do mesmo. Sei que são obras gigantes e de muito valor, que dificultam a instalação desse serviço, porém o poder público necessita começar um estudo e analisar a situação. Sendo assim, após receber reclamação de alguns moradores do distrito da Barra Dourada, onde os mesmos relatam que na rua principal, Rua do Comércio, alguns dias e com frequência maior no período noturno, escorre pela via da calçada, junto com água, detritos que geram mau cheiro na região. No entanto, existe a possibilidade de a Prefeitura Municipal designar um ou mais funcionários para analisar a referida reclamação? Seria interessante que fosse analisar mais de uma vez, se possível durante o dia, em especial durante o período noturno. Caso constate a irregularidade, realizar a obra necessária para sanar o problema, caso seja obrigação do município, ou notificar o proprietário do imóvel que tenha referido o problema para resolver a situação. Após a decisão por parte do Poder Público, favor informar do desfecho da referida reclamação por escrito. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de maio de 2025. Maicon Resch de Oliveira, vereador. O requerimento está em discussão. Os vereadores podem usar a palavra. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. O requerimento está aprovado. O senhor primeiro secretário procederá à leitura da moção de aplausos número 9/2025, apresentada pelo vereador Luiz Antônio Pelacani. Moção de aplausos número 9 de 2025. Moção de aplausos a Edson Gonçalves Bilac pelos notórios serviços prestados à cidade de Neves Paulista. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, Luiz Antônio Pelacani, vereador desta Câmara Municipal de Neves Paulista, vem através do presente requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja registrada nos anais desta casa a presente moção de aplausos a Edson Gonçalves Bilac pelos notórios serviços prestados à cidade de Neves Paulista. O senhor Edson Gonçalves Bilac, ao longo de sua trajetória, demonstrou comprometimento, espírito de liderança e dedicação exemplar ao desenvolvimento do esporte em nosso município. Sua atuação como diretor de esportes e bimandatário do Clube de Campo Moema, onde organizou 13 campeonatos, reflete seu empenho em fomentar a prática esportiva e fortalecer os laços comunitários. Além disso, Edson teve participação ativa na organização de campeonatos nos campos e quadras municipais, atuando também como mesário, sempre buscando garantir a justa condução das competições e a valorização dos atletas locais. Sua colaboração foi fundamental
na formação de um time que representou o Neves Paulista na tradicional Copa Maciel, elevando o nome de nossa cidade no cenário esportivo regional. Sua gestão no Clube de Campo Moema foi marcada por um trabalho incansável, que incluiu desde a logística até a disponibilização de uniformes completos aos atletas, promovendo dignidade e incentivo ao esporte. Sob sua liderança, as equipes locais se destacaram em torneios como a Liga de Bálsamo, ampliando o prestígio do município. Diante de toda essa trajetória marcada por amor ao esporte, responsabilidade social e profundo comprometimento com o bem-estar coletivo, esta Casa Legislativa, em nome de toda a população de Neves Paulista, manifesta seus mais sinceros reconhecimento e gratidão, conferindo ao senhor Edson Gonçalves Bilagre esta moção de aplausos como símbolo de apreço e incentivo, na certeza de que sua história continuará a inspirar presentes e futuras gerações. Ante ao exposto, requeiro nos termos regimentais, ouvido o soberano plenário, que seja aprovada a presente moção de aplausos a Edson Gonçalves Bilagre pelos notórios serviços prestados à cidade de Neves Paulista. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de abril de 2025. Luiz Antônio Pelacani, vereador. A moção de aplausos está em discussão. Os vereadores podem usar a palavra. A moção está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. A moção de aplausos está aprovada. O senhor primeiro secretário procederá à leitura da moção de aplausos número 10/2025, apresentada pelo vereador Luiz Antônio Pelacani. Moção de aplausos 10/2025. Moção de aplausos aos senhores Everton Balduino Lourenço e William Balduino pela relevante contribuição ao esporte e à preservação das tradições do distrito da Barra Dourada, em Neves Paulista. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, Luiz Antônio Pelacani, vereador desta Câmara Municipal de Neves Paulista, vem através do presente requerer a vossa excelência, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja registrada nos anais desta casa a presente moção de aplausos aos senhores Everton Balduino Lourenço e William Balduino pela relevante contribuição ao esporte e à preservação das tradições do distrito da Barra Dourada em Neves Paulista. A história desses cidadãos se confunde com a história do tradicional Barra Dourada Futebol Clube, que desde a infância faz parte da vida de ambos. A partir de 2003, com apenas 14 e 15 anos, Everton e William começaram a organizar e participar de times de futebol no distrito, inicialmente em Minicampo e posteriormente migrando para competições em Campo Grande até o ano de 2009. Mesmo após um período de inatividade, não mediram esforços para retomar as atividades esportivas no ano de 2013 e 2014, formando novamente uma equipe de minicampo, junto a amigos e antigos jogadores da comunidade. Todo esse trabalho sempre foi realizado com extrema dedicação, de forma voluntária e custeado com recursos próprios, sem qualquer auxílio financeiro do poder público. Diante de inúmeras dificuldades, a persistência, a paixão pelo esporte e o compromisso com a tradição local fizeram com que o Barra Dourada Futebol Clube permanecesse ativo, servindo não apenas como espaço de lazer e prática esportiva, mas também como um elo de união e fortalecimento dos laços comunitários. Portanto, esta Câmara Municipal reconhece e enaltece o exemplo de cidadania, dedicação e amor à comunidade, demonstrando por Everton Balduino Lourenço e William Balduino Badu, razão pela qual apresenta a presente moção de aplausos como forma de justo e merecimento e reconhecimento. Ante ao exposto, requeiro, nos termos regimentais, ouvido o soberano plenário, que seja aprovada a presente moção de aplausos aos senhores Everton Balduino Lourenço e William Balduino pela relevante contribuição ao esporte
e a preservação das tradições do distrito da Barra Dourada. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de maio de 2025, Luiz Antônio Pelacani, vereador. A moção de aplauso está em discussão. Os vereadores podem usar a palavra. A moção está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. A moção de aplausos está aprovada. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos novos vereadores. Indicação 095. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 095-2025, autoria Edenilson Alexandre Rosselli. Indicação: Edenilson Alexandre Rosselli, vereador da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inés Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de instalação de câmeras de monitoramento na entrada do distrito da Barra Dourada, com o objetivo de reforçar a segurança pública e auxiliar no controle de situações que vêm ocorrendo no local. A presente decisão visa, além do fortalecimento da segurança dos moradores, permitir o monitoramento de práticas ilícitas, como o abandono de animais, que infelizmente tem sido recorrente na região, bem como contribuir para a identificação de responsáveis por eventuais danos ao patrimônio público e privado ou acidentes de trânsito que venham a ocorrer nas imediações. O sistema de monitoramento por câmeras se mostra uma ferramenta eficiente na inibição de práticas criminosas, no auxílio às forças de segurança e no fortalecimento do sentimento de proteção da comunidade local. Diante do exposto, indico a imediata análise técnica e a viabilização da instalação de câmeras de monitoramento na entrada do distrito da Barra Dourada, em pontos estratégicos, visando atender essa demanda legítima da população. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 28 de maio de 2025. Edenilson Alexandre Rosselli, vereador. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos novos vereadores. Indicação 096. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 096-2025, autoria Maicon Resch de Oliveira. Indicação: Maicon Resch de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inés Paulista, solicitando-lhe que seja vista a possibilidade de tomar providências no sentido de orientação e proibição da circulação de caminhões que lançam dejetos nas ruas, causando mau cheiro e transtorno para a população, como os caminhões que transportam borracha ou resíduos provenientes da produção da cana-de-açúcar ao redor do nosso município. É importante destacar que foi criado rotas específicas em nossa cidade para este tipo de veículos, porém, os mesmos utilizam as ruas e avenidas principais da cidade. É de grande relevância, caso haja necessidade, que a Prefeitura Municipal encaminhe um pedido de apoio à Polícia Militar para que, se for necessário, intensifique fiscalização perante os referidos veículos, pois somente assim terá efeitos satisfatórios perante a situação. Justificativa: auxiliar na manutenção da limpeza e organização do município, beneficiando o meio ambiente. Importante salientar que existem rotas alternativas que foram criadas para que esses veículos não transitem por dentro da cidade. Vale destacar que referido pedido é uma solicitação de vários munícipes. Finalizando, informo que há alguns anos atrás a polícia intensificou a fiscalização perante esses veículos, onde na época, de imediato, foi resolvido o problema. Sala de sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de maio de 2025. Maicon Resch de Oliveira, vereador. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos novos vereadores. Indicação 097/2025. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 097/2025, autoria Maicon Resch de Oliveira. Indicação: Maicon Resch de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inés Paulista, solicitando-lhe que seja vista a possibilidade de realizar ações por parte do poder público com o objetivo de incentivar, promover
e divulgar a nossa feira, que é realizada todas as terças-feiras. Como incentivos, poderia ter uma divulgação mais forte nos bairros e também no site da Prefeitura, sorteio de brindes mensalmente e até mesmo pequenos shows eventualmente. Justificativa. É justo e necessário referido pedido, pois a feira municipal trata de um local de incentivo aos pequenos produtores, pois praticam a agricultura familiar, onde muitas vezes até oferecem alimentos sem agrotóxicos, além do mais, gera interação e convívio entre as pessoas. Apesar do seu papel comercial, a feira não tem como objetivo somente a comercialização de produtos. Atua também como importante espaço de socialização, constituindo relações entre feirantes e consumidores e o fortalecendo vínculos comunitários. Na verdade, é quase como um patrimônio histórico e cultural do Brasil. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de maio de 2025, Maicon Resch de Oliveira, vereador. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos nobres vereadores. Indicação 098/2025. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 098/2025, autoria Lucas Vieira. Indicação: Lucas Vieira, vereador da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inés Paulista, solicitando que seja providenciada com urgência a troca das traves dos gols da quadra poliesportiva localizada na rua Dr. Domingos Tedeschi, mais conhecida como Brasilídio Santa Rosa, devido ao desgaste e risco de acidentes. Justificativa: a quadra Brasilídio Santa Rosa é um importante espaço público para a prática esportiva e o lazer da comunidade, especialmente entre crianças, adolescentes e jovens. No entanto, as traves das quadras encontram-se em estado precário, com ferrugem, estruturas soltas e sem condições adequadas de uso, representando risco à segurança dos usuários. A substituição dos gols é uma medida simples, de baixo custo e alto impacto, que demonstra cuidado com os espaços públicos e incentiva a prática saudável do esporte. Com reforma será possível retomar com mais segurança e dignidade as atividades esportivas naquele local. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de maio de 2025, Lucas Vieira, vereador. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos nobres vereadores. Indicação 099/2025. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação 099/2025, autoria Emerson Rodrigues Ferreira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacani. Indicação: Emerson Rodrigues Ferreira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacani, vereadores da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indicam que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inés Paulista, solicitando-lhe que haja possibilidade, no próximo concurso público, abrir vaga para o cargo de fiscal de postura e também oficializar as atribuições do mesmo. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de maio de 2025. Emerson Rodrigues Ferreira, vereador Lucas Vieira, vereador Luiz Antônio Pelacani, vereador. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos nobres vereadores. Indicação 100/2025. Câmara Municipal de Inés Paulista, indicação número 100/2025, autoria Emerson Rodrigues Ferreira. Indicação: Emerson Rodrigues Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Inés Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Inés Paulista, solicitando-lhe que seja analisada a possibilidade de compra de EPI adequados para os funcionários que trabalham no setor sanitário de esgotos, pois pude observar que quando vão fazer a limpeza de esgotos e lagoas de tratamento, não usam roupas adequadas para o trabalho, uma vez que esse trabalho se faz necessário o uso de roupas adequadas para a prevenção de doenças infecciosas e evitando transtornos à saúde dos mesmos. E também que seja vista a possibilidade de vacinação contra a hepatite B, é altamente recomendada, assim como a vacinação contra tétano e difteria. Além disso, a vacinação contra a febre tifoide e hepatite A também pode ser considerada, dependendo do risco de exposição.
Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de maio de 2025. Emerson Rodrigues Ferreira, vereador. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos novos vereadores. Indicação 101/2025. Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, indicação 101/2025, autoria Emerson Rodrigues Ferreira, indicação. Emerson Rodrigues Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Ilhéus Paulista, abaixo assinado os termos regimentais, indica que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ilhéus Paulista, solicitando-lhe que seja analisada a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na Praça Francisco Carlos Toledo, próximo ao cemitério municipal, pedido dos moradores. Sala de Sessões, vereador José Benedito Fernandes, 29 de maio de 2025. Emerson Rodrigues Ferreira, vereador. Todas as indicações serão oficiadas. Está terminada a fase do expediente. Os vereadores, na sua ordem, poderão fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos sobre o expediente com a parte. Em conformidade com a resolução número 001 de 17 de 2 de 2025, que instituiu a tribuna livre nas sessões ordinárias desse legislativo e, em atenção ao requerimento protocolado sob número 245, 29 de maio de 2025, o senhor Lupércio Aparecido Racine fará uso da tribuna e abordará os seguintes temas: Lei número 2019 de 24 de 7 de 2017, reforma do Centro de Especialidades e perfuração do Poço Profundo. Senhor Pércio, pode fazer uso da tribuna pelo prazo máximo de 10 minutos. Deixa eu colocar minha colinha aqui. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, população, doutor Vinícius. Retorno a essa casa após 6 meses, na qualidade de munícipe, utilizando pela primeira vez a tribuna livre. Parabenizar o vereador Maico, que conseguiu colocar essa propositura e foi aprovada. Essa mesma propositura teve o número 003/2021, que foi colocada pelo Marcos, Cirlei e Lupércio, e foi rejeitada à época pelo vereador Veinho, Jô, Pelacani, Carlinhos e Dilão, na presidência do presidente Pastelão. Mas eu não vim aqui falar sobre essa resolução, quero parabenizar que o senhor conseguiu, enfim, dar voz à população, coisa que a gente não tinha, Então isso é muito importante. Eu costumo dizer que essa casa é uma casa que fabrica as leis, ou seja, aqui é uma fábrica de leis, sejam elas nascidas aqui, oriundas dessa casa, ou terceirizadas quando vem do executivo. E essas leis, elas sendo aprovadas aqui, ou seja, sendo fabricadas aqui e promulgadas, elas não terminam. Ou seja, o vereador não pode simplesmente lavar as mãos e dizer, está aprovado. Tem um processo de fiscalização contínua, Só fazendo um adendo, vocês estão prestes a aprovar uma lei Maria da Penha, então, com relação à Maria da Penha. Se amanhã essa lei for aprovada e o prefeito, estou dizendo o Kiko, um prefeito contratar uma pessoa na condição que a lei proíbe, mas o prefeito é do meu grupo político, o prefeito ele é do meu partido, eu vou fazer vista grossa. Não é isso que tem que acontecer. O vereador não está aqui para fazer vista grossa e nem ser partidário de prefeito nenhum. O vereador está aqui para cumprir a lei, seja ela
boa ou não, mas se foi feita, tem que ser cumprida. E aí eu venho falar justamente da lei dos lanches, que é uma lei que está sendo desrespeitada, que foi feita em 2017, e nessa lei que foi feita em 2017, que veio do Executivo, os vereadores da época fizeram a emenda aditiva, que é o artigo 10, e que à época votaram por unanimidade para a inclusão dessa lei. O único vereador remanescente dessa época é o vereador Pelacani, que aprovou a lei, e que fala sobre o artigo 10. Eles colocaram no artigo 10 que os pontos já existentes são intransferíveis, inalienáveis, e os autorizados, caso fechem o estabelecimento, terão um prazo de 60 dias para reintegrar o ponto ao município nos moldes de quando lhe foi concedido. Eu bato em cima disso aqui, não que eu seja contra ninguém. Eu não sou contra Pedro, Paulo ou Antônio. Eu só acho que se existe a lei, essa lei tem que ser respeitada. Aquela praça virou uma bagunça. Aquilo ali se comercializa, ponto. A lei não permite. Bom, se a lei não permite e nós estamos fazendo vista grossa, simples, altera a lei. Acabou. Agora, o que não pode é essa lei existir e todo mundo ficar, ah não, mas fulano é meu amigo, ah não, mas eu não posso mexer com ele porque não sei. E aí a pessoa vai tomando espaço, um espaço público que não pode ser usado. Então nós temos que fazer o quê? Fiscalização. Hoje, agora à tarde, às 16 horas, eu fiz um requerimento para os nobres vereadores sobre essa lei. Tá? Por quê? Porque a gente precisa tomar providência. Isso não pode continuar desse jeito. Outra coisa, além de tudo, eu não posso, de posse daquele espaço físico, comercializar uma publicidade. Como é que eu vou colocar uma publicidade em cima do meu estabelecimento? Estou ganhando dinheiro em cima de um espaço público. E aí eu faço uma consideração. Vou usar nomes aqui de algumas pessoas. O João Paulo, filho do falecido Valdelício, né? Ele abriu um estabelecimento onde era cocine para vender salgado, pagando aluguel. Não conseguiu pagar aluguel, precisou fechar. Será que se a gente chegasse para ele e falasse: o senhor não quer vender salgado na praça de graça e não pagar nada aqui? Ele não ia querer? A Juliele abriu 2 vezes, 2 pontos para vender doce. Será que se a gente chamasse ela e falasse assim: você não quer vender no meio da praça? Ela não ia querer? Sem pagar um centavo de aluguel, sem pagar um centavo de nada. Então é uma coisa que eu acho que vocês precisam fiscalizar. E se for fazer vista grossa, altera a lei. Simplesmente isso. Esse requerimento já foi colocado aqui na minha época, né, e foi rejeitado pelo Veinho, pelo Jô, Tobias, pelo Luiz, pelo Pelacani e pelo Dilon. Ou seja, eles foram contrários, só que o mesmo votou a favor na época do emenda aditiva. Enfim. O caso 2, que eu chamo de caso 2, a reforma do centro de especialidades. Isso não pode ser uma indignação do Lupércio. Isso tem que ser uma indignação, se não da maioria, se não de todos os vereadores, tem que ser pelo menos da maioria. Ficar indignados onde foi gasto 500 mil reais para fazer aquela reforma. Aqui também já foi feito o requerimento na época. Jô, Tobias, Pelacani, Pastelão e Dilão rejeitaram o nosso requerimento. Agora eu pergunto para vocês: quem foi lá e viu que naquela rampa tem um corrimão? Quanto custa aquele corrimão? Quanto custou aquele corrimão para os cofres públicos? A bagatela de 36 mil reais. A bagatela de 36 mil reais. Lá tem um telhado, está aqui, documento oficial da prefeitura. Está no Pércio. Inclusive eu vou passar, se alguém quiser
maiores informações, eu passo o meu e-mail, que a hora que quiser eu passo toda essa documentação. Lá está escrito que foram trocados no telhado 230 metros quadrados de telha. Senhores, para na frente, olha o telhado. Vai dar para perceber se foi trocado telha. Ninguém é telha nova, não fica velha em 2 semanas. Não tem. Vai no fundo e vê. Não tem. Então, aonde foi esses 230 metros quadrados de telha? Ao custo de quanto? Cadê aqui? 14 mil reais. Se vocês olharem indo no sentido do cemitério, tem um muro. Então, olhando, vocês vão ver o muro do fundo. Tem um concerto lá, que deve ter o quê? Uns 10 metros. O muro custou 30 mil. A pintura daquele prédio, a pintura do prédio, custou 140 mil reais. Tá? 140 mil reais. A rampa, para fazer aquela rampa, gastaram 12,4 metros cúbicos de concreto. Dá para encher essa quantidade de concreto uma laje de 120 metros quadrados com 10 centímetros ou com 5 centímetros 240 metros. É um absurdo. Então, tem mais coisas para falar, mas eu acho que não vai dar tempo. O Poço Profundo, que foi uma obra irregular do prefeito anterior, está no Ministério Público. A grande possibilidade dele tomar uma improbidade administrativa. E uma coisa rapidinha para finalizar: eu gostaria que vocês fossem visitar o prédio novo da educação. Os banheiros para deficiente físico não tem porta. Agora, os baba-ovos da época aplaudiram quando foram fazer a inauguração. Tá? O elevador não funciona. Além do que, o vidro, onde você fica olhando a rua, onde você senta no vaso sanitário. Muito obrigado. Boa noite a todos os presentes, agradecer pela presença dos senhores aí. Só retificando algumas coisas que o nobre do Pércio falou aí, gestão passada não na minha, tá? Porque às vezes muita gente vai confundir a gestão do Rosselli, que não teve nada a ver nesses 4 meses. Com relação a ser feito o requerimento, eu pedi, quando fui o prefeito, no caso, os dois vereadores, para que se não negue nenhum requerimento, para que todos eles sejam elaborados e enviados para o prefeito. E assim será feito dessa lei de 24 de 2017, bem como pedir explicações para ele a respeito do centro, apesar de ele não ser o Kiko, né? Mas ele já fez esse requerimento. Então, assim, no tocante à minha parte, eu sempre prezo pela lisura e assim será feito. Tive como prefeito lá, realmente não tinha, na minha época, ciência desse gasto total. Fiquei sabendo pelo senhor que era lá que eu conversei com o senhor. Então, mais uma vez, quero agradecer o senhor e parabenizar por fazer uso da tribuna e incentivar mais pessoas que façam esse uso, tá? Agradecer a todos aqui presentes. Muito obrigado, senhor Pércio, e mais uma vez, obrigado a todos. Está em única discussão a votação do projeto de lei número 024/2025, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Contratação de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade no município de Neves Paulista.
B. Autoria do vereador Michael Resch Oliveira, com pareceres pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar a palavra sobre o projeto. O projeto de lei encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem. O projeto de lei está aprovado. Os vereadores poderão fazer uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos em relação a atitudes pessoais ocorridas durante esta sessão ou em relação ao mandato do vereador, sem a parte. Boa noite, presidente, boa noite, jurídico, novos vereadores, ao público presente aqui. Eu queria falar da minha assinatura, né, que fiz do requerimento e participei do Câmara dos nossos colegas aí, foi unânime, né, porque é notório, né, de hoje, que é questionada a questão do transporte da saúde, e alguns munícipes que trabalham fora acabam pegando, né, esse veículo para poder se deslocar novamente para a cidade, né? Então fica uma situação difícil, porque nós vereadores somos muito cobrados, né, mediante isso daí, a restante da população, são muitas pessoas que trabalham fora, trabalham em Jaci, Mirassol, Rio Preto, e até aqui em Monte Brasil recentemente. Então fica uma situação que pelo menos vão pedir uma explicação se pode, não pode, se vai continuar isso, não vai continuar. É lógico que quem está fazendo o uso desse transporte, às vezes se o prefeito vinha cortar, não vai ver com tão bons olhos, mas também garante a justiça que seja feita para a totalidade. A respeito da moção, queria falar um pouquinho que eu fiz a moção aí, até pedir, né, a compreensão dos nomes dos colegas que foram mencionados na moção, que a moção em si foi pedida em nome da Câmara Municipal dos novos vereadores, né, não somente na minha presença. E foi aprovado, eu agradeço pela aprovação de todos. Então essa moção aí é fácil falar, né, nosso amigo Edson Bilac, eu cresci criança, desde quando existia essa quadra aqui, né, Edson, a gente batia uma bola no futebol ali, e daí a gente viu os dotes escolares que você pegou, e a afeição, o amor pelo esporte, principalmente pelo futebol, tanto de salão, tanto de minicampo, tanto de campão. Muitas vezes, nesses anos de vereança, eu pude participar, presenciar sua participação como voluntário, né, muitas vezes ali perdendo horário, passando raiva, né, dando tudo em si para que aquele evento pudesse acontecer e você estava lá presente para poder ajudar aquelas pessoas que lá estavam. E não é muito diferente também do William, né, o William e o Everton, que são primos, nosso saudoso, nosso querido amigo que passou por essa casa aqui, o Valdir Balduino, foi vereança, teve sua vereança nessa casa aqui registrada. O histórico que vocês relataram, muito bem relatado, do distrito da Barra Dourada. Eu até convido, né, na próxima sessão, para que nós possamos deixar uma indicação com os novos vereadores, todos os vereadores, né, para que possam pedir melhorias lá no campo da Barra. Não tinha sido pedido, por várias vezes foi questionado melhorias lá, como tela, gols, banheiro, vestiário principalmente, né, e não foram todas atendidas. Então fica aqui o convite para os novos vereadores, para que na próxima sessão nós possamos todos juntos, até conversando com vocês priorizem algumas coisas que a Prefeitura poderia já estar fazendo lá, né. Sei que dinheiro não está fácil, não tem nada fácil hoje em dia, mas alguma coisa dá para se fazer. Em contrapartida, que a Barra Dourada, novamente, né, não só a Barra Dourada, como os outros distritos, possam fazer a sua formação de comissão esportiva, para que vocês possam estar aqui nessa casa e junto ao Executivo estar cobrando também a continuidade dessas melhorias, ou até uma melhoria que possa gastar até um pouco a mais aí na questão do orçamento, né? Então fica legal qualquer vereador, um deputado aí,
levar uma comissão esportiva que lá existe na Barra Dourada, nada impede de convidar essa pessoa que formou essa comissão para que até possa estar junto dos novos vereadores, seja qual for o seu partido, ou até mesmo fora do município, ou até quando receber uma visita de um secretário, de um deputado, de um assessor, e está falando, aqui tem uma comissão da Barra Dourada, cuide, tem um campo lá, a gente precisa de melhorias, precisa ter incentivo para aquele local. Também poderia deixar de falar, nós vereadores, né? A felicidade que a gente tem aqui nessa casa, notório presente do nosso colega vereador, o Everton, passou por uma dificuldade de saúde recentemente. A gente ora, pede que você continue firme e forte, né, que foi um susto para todo mundo, principalmente os mais próximos, família, os mais amigos, tudo que não também essa casa aqui, e toda a representatividade que você teve aí com os seus 300 e poucos votos, né, nessa primeira eleição que você participou. Então, tudo que nós assistimos de melhoras, que você está conversando recentemente, que você agora para frente tome muito mais cuidado, né, que você preserve mais, fique de olho nessa saúde aí. Eu falo que todos nós estamos arriscados a passar por isso um dia, né? Então, fica aí nossos péssimos de saúde para você, acreditem por nome de toda a população. Obrigado, Vicente. Alguém mais tem para a palavra? Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, novos colegas e o nosso jurídico. Primeiramente, gostaria de agradecer as palavras do senhor Pércio. Tá? Realmente a Tribuna Livre, ela traz liberdade para a população, né, de participar de alguns atos ou fatos de nossa cidade. Então, foi um esforço sim para essa aprovação, mas a turma até que hoje está bem diferente da sessão passada. Então, agradeço a todos aí pela compreensão dessa aprovação. Pessoal, com relação ao meu requerimento que fala sobre uma situação que está acontecendo na Barra Dourada, eu tive reclamações de munícipes lá, onde me enviaram fotos, filmagem, que na Rua do Comércio, lá na Rua Principal, algumas vezes, que geralmente é no período noturno, está correndo pela Guia de Sarjeta alguns dejetos junto com água. Então, isso estou pedindo para que a Prefeitura avalie e resolva esse problema. Com relação à moção do nosso amigo Edson, pela Câmara aí, fui muito feliz na sua propositura. E Edson, parabenizar pelos esforços. Você sabe que a gente sempre vem conversando sobre essas situações. Porém, pela Câmara esqueceu de falar que ele sempre perdeu nos jogos com a gente, viu? Tá o Marcelo e o Nezinho aí, que são testemunhas vivas aí, né? Pois, dá licença para falar aí, mas brincadeiras à parte, pessoal, todo mundo sabe aí da dedicação dele, tá? Do incentivo, da emoção e da vivência pelo esporte de Inés Paulista, e principalmente hoje aí, na atuação lá, onde representa o Clube de Campo Moema, onde está o Marcelo e o Nezinho aí, sempre participando dessa turma aí e com grande capacidade. Então, parabéns aí, Edson. Com relação à minha indicação, duas indicações simples, porém precisas e diretas. Uma com relação à transição de caminhões que transportam borracha, cana-de-açúcar e o melado, né, dessa cana-de-açúcar. Esses caminhões andam pela cidade, pelas áreas centrais, das avenidas, né, realmente atirando, né, jogando esses dejetos na rua e gera um desconforto para a população, um mau cheiro. E já foi criado rotas, né, alguns tempos atrás aí, pela Estrada de Terra que liga a Barra Dourada, por Monte Brasil, já para evitar que transitem por dentro do município. Então estou pedindo para que o prefeito tome essas providências nesse sentido de coibir, né? E se não for o suficiente, que peça auxílio para a Polícia Militar aí, para que iniba essa situação. A outra indicação com relação ao incentivo da feira. O nobre colega, o Everton Firmiano, estivemos conversando várias vezes, né,
sobre a situação da feira, que aparentemente a gente acha que ela está um pouco desgastada, um pouco fraca, necessitando de ajuda. Como o Everton teve esses problemas aí, esse dia de saúde, na hora, graças a Deus, está tudo bem, eu conversei com os Fernandes e depois com o pessoal em São José do Rio Preto, onde me passaram algumas sugestões. Então, eu estou pedindo aí para que a Prefeitura gere alguns incentivos para que a feira cresça e nunca diminua, tá? Como coisas pequenas, como alguns brindes, poderiam ser doados até por comerciantes aí, com incentivo da Prefeitura, pequenos shows, né? Algo desse tipo, ou seja, a ideia é que incentive a promoção da feira. E finalizando, senhor presidente, com relação à aprovação da minha lei por unanimidade de todos os colegas, quero agradecer a todos, tá? Porque é uma lei de grande importância, onde, resumindo aqui essa lei, ela trata da contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade, ou seja, muitas vezes aí estão esquecidas, né, para não falar a palavra rejeitada perante a sociedade, então traga olhos diferentes para essas situações, que apoiem essas mulheres. E não pensem que na Neves Paulista não existe esses casos, pelo contrário, nessa lei, tem muitos casos dessa situação. Então, desta maneira, o poder público deverá agora olhar de uma forma primordial para essas pessoas que estão nessas situações, como na situação de possíveis contratações, terem preferência, até de serviços especializados, vagas preferenciais em cursos fornecidos pela Prefeitura. Então, de uma maneira geral, a ideia é trazer de volta para a socialização aí essas mulheres em caráter de vulnerabilidade. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 16 de junho de 2025, e declaro encerrada a presente sessão às 21 horas e 36 minutos.